Com o coração cheio de alegria, mais uma vez com você, para outro programa abençoado, sempre no propósito de ser canal de bênçãos na vida de todos os que me dão o privilégio da sintonia. Falando ao coração de hoje está começando. Tenho meia hora para passar com você. Vamos fazer desta meia hora um encontro real com Deus? Um momento bonito de meditação e devoção em Deus, um momento de cultuar ao Senhor na nossa vida, porque lembrando que aquele que busca Deus diariamente tem sempre a sua fé renovada, a sua esperança edificada e a sua vida fortalecida para vencer os embates, para vencer os levantes, para vencer as turbulências, para vencer as tempestades da vida. Lembra daquela canção? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Que Ele possa ser o passageiro mais importante da sua embarcação. Presente sempre em sua vida, na caminhada diária que você tem que enfrentar, seja para trabalhar, seja para passear, seja para enfrentar qualquer tipo de situação. Ele está com você. Ele é o timoneiro da nossa embarcação. E Ele nos conduz por mares tranquilos e nos dá a vitória sobre as tempestades que muitas vezes querem nos assolar. Durante o programa, eu faço 3 orações. Na primeira oração, eu vou pedir a Deus para abrir portas na vida de quem tem qualquer projeto ou sonho pela frente. Você deseja passar em algum concurso, você deseja uma promoção no seu trabalho, você deseja uma porta aberta de emprego para a sua vida, você deseja alguma coisa que, tipo um casamento, nascimento de um filho, a vitória da família, ou aquilo que você deseja no coração, nós vamos apresentar diante de Deus nesta hora. Então, daqui a pouco, eu faço essa primeira oração. Vai preparando aí, vai pensando, o que é que eu vou pedir para Deus? Pede uma coisa só. Nós temos aquela tendência de fazer orações longas e ficar pedindo tantas coisas, depois a gente não sabe nem o que pediu, né? E nem acompanha se aquilo que pediu foi atendido, porque pediu tanto, na hora vai lembrando, que a nossa cabeça é uma máquina que não para de pensar. Então vamos se concentrar, pensa naquilo que é maior, que você precisa, naquilo que você sonha, naquilo que você projeta, seja para hoje ou para este ano, na tua vida ou na vida de alguém. Então vamos daqui a pouquinho orar juntos, eu vou dar um tempinho para você pensar, porque eu quero ser instrumento de Deus para te abençoar naquilo que você busca, naquilo que você pede, naquilo que você espera. Mas eu vou fazer uma segunda oração também. A segunda oração que eu faço no programa é pedir a Deus recompensa na vida de todos vocês que me ajudam financeiramente a manter esse programa no ar. Há mais de 18 anos, diariamente, eu tenho este privilégio de chegar até vocês para abençoá-los de maneira maravilhosa e preciosa. Então, eu agradeço a Deus por vocês que contribuem com o programa, porque sem vocês eu já teria parado com este ministério há muito tempo. Mas quero continuar, quero expandir, quero fazer mais. Por isso eu conto com o apoio de todos vocês que amam a obra da evangelização, que amam a obra missionária e querem ver este programa cada dia crescendo e alcançando mais pessoas e vivendo mais bênçãos por todos os lados. A terceira oração que eu faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta terceira oração, eu vou pedir a Deus para abençoar e operar milagres na vida de todas as pessoas cujos nomes chegam para mim. Então vamos nos preparando aí para orarmos juntos. E se você quer ter o seu nome ou o nome de alguém apresentado diante de Deus no altar da intercessão de hoje, entre em contato conosco. Você vê aí na tela 2 números de telefone. Um deles é o WhatsApp, o outro é o fixo. Você escolhe. Tem o WhatsApp, passa uma mensagem por escrito. Não tem o WhatsApp, liga no fixo, alguém vai te atender. E aí nós vamos vivendo esta obra e recebendo os milagres e vendo Deus agir e operar e lembrando que está escrito na Bíblia que quando Deus opera, ninguém
pode impedir. E ninguém vai impedir a sua bênção, ninguém vai impedir a tua vitória, ninguém vai impedir o teu milagre, porque é Deus quem vai operar, é Deus que vai te abençoar de maneira especial. Eu gostaria de, neste instante, ler um testemunho. Eu tenho 2 testemunhos no programa de hoje. Eu vou ler o primeiro, depois, mais na frente no programa, eu leio o segundo. O primeiro testemunho que eu quero ler com você hoje é de Luciene Lopes, que mora em Goiânia. Ela diz: prezado pastor Gentil, estou muito feliz em participar do seu maravilhoso programa. Não é meu, é nosso, né? Do nosso maravilhoso programa. Tenho 2 filhas e elas estavam sem falar uma com a outra. Infelizmente, às vezes, dentro do lar, acontece isso, né? A pessoa nasceu da mesma forma, mas às vezes surgem momentos que pensam diferente e entram em conflito e às vezes cria dificuldade. Mas, graças a Deus que essas 2 filhas tinham uma mãe para orar por elas, né? O que ela fez? Ela diz: fui para o altar da intercessão e pedi a Deus a união de minhas filhas. Elas logo se reconciliaram, pediram perdão uma para a outra, se abraçaram e tudo mudou em nossa casa. Que alegria! Deus é maravilhoso e atende às nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Deus toda a glória. Luciene Lopes, de Goiânia. Que alegria, Luciene, ver a paz reinando no lar, né? É esse o propósito de Deus. Onde Cristo está, a paz reina, a alegria reina, a união reina, a comunhão reina, as bênçãos acontecem. Maravilha. Daqui a pouco eu leio mais um testemunho que eu tenho aqui da Evangelina Conceição de Oliveira, que mandou o seu e-mail, o seu testemunho pelo YouTube. Daqui a pouco, bonito testemunho, tenho certeza que vai edificar a nossa alma, nosso coração e a nossa fé. Quero fazer a primeira oração do programa. Quero pedir a Deus para abrir portas de bênçãos e vitórias na vida de todos vocês. Oremos juntos. Senhor Deus, está escrito na tua palavra que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Mas também está escrito que a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Eu quero, neste instante, pedir ao Senhor para abrir portas e fechar portas na vida de todas essas pessoas que oram comigo. Abrir a porta da alegria, a porta da vitória, a porta da prosperidade, a porta da saúde, a porta da realização de sonhos, a porta de execução de projetos, a porta de grandes obras maravilhosas do Senhor, e ninguém vai fechar estas portas. Em nome de Jesus eu declaro portas abertas na vida de todas essas pessoas. Mas eu quero também pedir que o Senhor esteja fechando a porta da enfermidade para que a saúde possa reinar, fechando a porta para a tristeza para que a alegria possa reinar, fechando a porta das desavenças para que a união, a concórdia possam reinar, fechando aquelas portas de infelicidade para que todos vivam uma vida feliz, alegre e abençoada. Ser como todas estas pessoas, Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Você já é um dos nossos evangelistas associados? Saiba você que tê-lo como contribuinte deste programa, para mim é uma bênção, um privilégio até. E são pessoas, as mais diferentes, que atendendo o meu apelo, vêm assim contribuir com o programa. Veja aqui, ó. Selma Conceição Travassos de Freitas, de Belém do Pará. Elvira da Conceição Freitas, de Anápolis, Goiás. Valdirene Ferreira, de Almeida, de Senador Canedo, Goiás. Maria Lúcia Vieira, de Aparecida, de Goiânia. Milton Silva Ribeiro, de Goiânia. E Caroline Lopes de Souza, de Goiânia. Quero louvar a Deus por todos vocês que têm aberto os corações para contribuir com esta obra de fé, e juntos nós estamos levando paz, levando Cristo, levando salvação, levando poder, levando unção, levando consolo de Deus a corações partidos por este mundo afora. E que a bênção de Deus cada dia flua sobre a vida de todos vocês e que vocês vivam e desfrutem do melhor desta terra. E quero aproveitar
fazer a oração neste instante, pedindo a recompensa de Deus na vida de todos vocês que me ajudam financeiramente. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus eu quero ministrar sobre todas as pessoas que me ajudam a manter este programa no ar com as suas contribuições voluntárias feitas por amor. Que a tua bênção, ó Pai, seja real na vida de cada uma dessas pessoas. Que elas sejam altamente recompensadas pelo Senhor e que a cada dia desfrutem de saúde, de alegria, de prosperidade, de bênçãos e vitórias. Abençoa, Senhor, a todas as pessoas que me ajudam financeiramente a manter este programa no ar. Eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma mensagem bíblica que eu quero compartilhar com vocês. Daqui a pouquinho eu vou ler na Bíblia Sagrada e vou ministrar estas bênçãos importantes e gloriosas na vida de todos vocês. Mas antes eu quero ler um testemunho importante que eu recebo da nossa telespectadora Evangelina Conceição de Oliveira, que deixou consignado o seu testemunho no YouTube. Diz assim: querido e amado Pastor Gentil, sou a irmã Evangelina e quero dar o meu testemunho. Acompanho Falando ao Coração já há um bom tempo e tenho experimentado do agir de Deus em meu lar. No começo do mês de dezembro, a minha sobrinha, Gilvec, foi diagnosticada com Covid-19. Foi internada às pressas e logo entubada com os pulmões comprometidos em 80%. A angústia tomou conta de todos. Todos da família ficaram angustiados, preocupados com aquela situação. Não é para menos. Fomos para os pés do médico dos médicos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Comecei a campanha do Salmo 131, fiz toda a campanha. Na semana seguinte comecei a campanha do Salmo 16. No meio dessa campanha, Deus começou a agir. A minha sobrinha, a Gilvec, foi melhorando, logo tiraram o tubo, logo saiu da UTI e logo foi para o quarto. E continuávamos junto com o Senhor, Pastor Gentil, orando no altar da intercessão. Ela melhorou, foi curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Estou feliz em compartilhar esse testemunho, onde Deus operou um grande milagre. A Deus toda a glória e vale a pena fazer a campanha dos Salmos, diz a Evangelina, pois todo aquele que bate, a porta se abre. E todo aquele que pede, recebe. E ela diz, aleluia. Eu digo com ela, aleluias mesmo. Tem um outro testemunho, olha só. Minha filha estava desempregada e foi através das campanhas dos Salmos que ela conseguiu um emprego muito bom em uma empresa ótima, louvado seja Deus. E diz ainda a nossa irmã Evangelina, a cada dia sou surpreendida pelo Senhor Jesus, com bênçãos novas na minha vida. Obrigada pelo carinho de chegar em nossos lares todos os dias, ministrando a vida de Deus. Em tempos tão difíceis em que estamos vivendo, desejo unção multiplicada sobre a tua vida, Pastor Gentil. E a Deus toda a glória, todo louvor. Amém. Evangelina Conceição de Oliveira mandou a sua mensagem pelo YouTube. Deus te abençoe, Evangelina. Graças a Deus pela vitória, parabéns pela sua sobrinha ter sido curada, parabéns pela sua filha que teve essa porta de emprego aberta e graças a Deus por tê-la assistindo o programa e vivendo conosco momentos de fé, momentos de grande alegria, momentos de grandes bênçãos. E Deus é assim, Ele tem sempre algo grande, algo precioso e algo maravilhoso para nos proporcionar. Vamos agora para a Bíblia Sagrada. Eu quero ler com todos vocês em Gênesis, capítulo de número 6, versículos 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era ele homem justo e perfeito em suas gerações,
e andava com Deus. Veja que Deus, no transcorrer da história, e essa história vai de Gênesis ao Apocalipse, começando lá com Adão, o primeiro homem, e chegando lá em João, o apóstolo que recebeu a revelação do Apocalipse. Em tudo isso que nós vemos na Bíblia, a história de Deus na Terra passa pelas vidas humanas, passa por pessoas, passa por cada um de nós. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, isso é impressionante. Você vê que o livro não termina, porque Atos dos Apóstolos poderia chamar também de Atos da Igreja, porque os apóstolos deram início àquele trabalho tão importante de expansão do reino de Deus na terra, reino que foi implantado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e depois os apóstolos foram morrendo na caminhada e surgiram outros como Paulo, como Silas, como Barnabé e tantos outros que foram fazendo a obra no transcorrer daquela história onde tinha alguns remanescentes do tempo de Cristo na terra. Depois eles também morreram e a história continuou. Por isso, Atos dos Apóstolos, quando você lê o último capítulo, você vira a folha pensando que do outro lado tem mais um capítulo. Na verdade tem, só que não está escrito na Bíblia, porque a história do povo de Deus na terra não termina, nunca termina, ela vai sempre continuar. E cada dia que passa, uma história mais exuberante, uma história mais alegre, uma história mais abençoada, uma história mais vitoriosa, uma história mais extraordinária. Graças a Deus que sempre dependeu de nós. Os anjos poderiam muito bem fazer o trabalho que nós fazemos aqui na terra para Deus e faria com muito mais dedicação, talvez, e com muito mais eficiência do que nós. Mas Deus nos escolheu. E aqui Deus está escolhendo um homem para uma grande missão, para uma grande obra, para um grande trabalho, para deixar registrado nesta história do povo de Deus na terra algo que nunca deveria ser esquecido, que nunca seria esquecido, que é a história do dilúvio, a história que marcou a humanidade naquela época, com uma mortandade nunca vista, porque Deus derramou 40 dias de chuvas, de manhã, tarde e noite. 40, mais ou menos, 1000 horas de chuva sobre a terra. Para ser exato, que a Bíblia fala de 40 dias e 40 noites, 960 horas de chuva, sem parar. A terra ficou toda inundada. Mas Deus preservou a família de Noé. Por quê? Porque diz o texto, o segredo está aqui. Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus. Está escrito, é justamente isso aqui. Quando Noé achou graça aos olhos do Senhor. É possível hoje, séculos, milênios depois de Deus ter achado graça na vida de Noé, achar graça em pessoas aqui na terra? Sim, eu digo que é perfeitamente possível. Vamos avaliar por que Noé achou graça diante de Deus. Ali no versículo 9 que eu li com vocês, diz de 3 coisas. Noé era um homem, primeiro, justo, segundo, íntegro, terceiro, andava com Deus. Eu posso resumir para você nesses 3 pontos como o suficiente para que nós possamos achar graça diante de Deus e sermos chamados por Ele para fazer uma grande obra, para cumprir uma grande missão, para imprimir na história do povo de Deus na terra mais um capítulo importante de alguma realização que marcou época na vida da humanidade. E continua marcando, porque a história de Noé nos inspira, a história de Noé nos alegra, a história de Noé nos faz cada dia mais confiantes no amor de Deus, na bondade de Deus e no interesse de Deus pelo ser humano. O pecado dominou a terra na época,
o orgulho humano cresceu de maneira assustadora entre os homens e Deus então achou por bem destruir a terra com todos os seres viventes, mas resolveu, atitude bonita de Deus de preservar a vida de Noé, da sua esposa, dos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e das esposas desses 3 filhos. Então, Deus achando graça diante de Noé, achando graça em Noé, Deus o chama para fazer a arca que iria dar a oportunidade de preservar os animais criados, uma espécie de cada uma delas, e preservar a raça humana baseada nesta família. Mas vamos avaliar o motivo por que Deus achou graça diante dos olhos dele na vida de Noé. É muito fácil entender isso. Isso é o segredo para que cada pessoa também hoje possa ser achado em graça por Deus. Lembra quando Jesus nasceu? Ele crescia, e aí o Lucas escreveu que Jesus crescia em estatura. Nós devemos sempre crescer no sentido humano. Jesus crescia em sabedoria. Nós devemos crescer também na nossa intelectualidade, na busca do conhecimento. Mas Jesus crescia em graça para com Deus e para com os homens. Então veja, esse crescimento na graça faz todo o diferencial na vida de uma pessoa. Eu vou encontrar na Bíblia o Noé, Deus achando graça em Noé, e vou encontrar na Bíblia Jesus crescendo na graça para com Deus e para com os homens. Então, como poder viver esta vida e permitir que Deus ache graça em nós? Noé nos dá o segredo. 3 coisas que ele vivia. Primeiro, justo. Segundo, íntegro. Terceiro, andar com Deus. Andar com Deus. Nós precisamos de entender que é possível ser justo. O justo é aquele que procura respeitar o direito dos outros e, consequentemente, tem o seu também respeitado. O justo é aquele que não toma para si aquilo que ele sabe que é do outro. O justo é aquele que aprende a compartilhar aquilo que tem de forma a beneficiar aquele que não tem, para que ele possa também ter. Viver uma vida de justiça é compreender que todos nesta vida têm o seu espaço, têm a sua oportunidade, e que nós não devemos nunca subir nas costas de alguém para usufruir de algum privilégio, porque a vida se apresenta igualmente para todas as pessoas. É questão de aproveitar a oportunidade, mas sempre aproveitando as oportunidades que surgem com justiça. Com justiça. Não tirando do outro, que é dele, não tentando denigrir a imagem de alguém que porventura à nossa frente, ou ao nosso lado, ou ao nosso redor está crescendo mais do que nós, de forma alguma. Nós devemos entender que nesta vida todos nós enfrentamos diferenças, temos diferenças, e essas diferenças é que faz bonita a humanidade. Temos as especialidades, cada um tem a sua. Uma tem uma especialidade numa área, outro tem noutra área, e todos contribuem para o bem geral. O bem geral. Então é importante nós entendermos isso. E praticar a justiça é respeitar o direito do outro e ter também o seu direito respeitado. Então, Noé era este homem justo. E nós precisamos aprender com ele para achar graça diante de Deus. E diz também que era perfeito em suas gerações. Quando nós temos a capacidade de praticar a justiça, as coisas se encaixam com muito mais perfeição na nossa vida. Aqui nessa tradução fala perfeito, em outras traduções diz integridade, ou seja, era um homem perfeito, era um homem íntegro. O que ele falava era verdade,
ele não tinha duas caras, ele não tinha dois corações, ele não tinha duas palavras, era sempre aquela pessoa respeitosa com o seu próximo e sempre aquela pessoa que inspirava confiança nas pessoas porque ele tinha uma vida de integridade. Mas isso aqui somente não era o suficiente. Não adianta você, eu sou muito justo, eu sou uma pessoa íntegra, eu compro e pago, não falo mal de ninguém, essa coisa toda. Mas eu pergunto, a terceira coisa de Noé está presente na sua vida? Qual? Você anda com Deus? Noé andava com Deus. Lembra de Enoque? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus a ponto de Deus levá-lo para si. Porque quem anda com Deus significa que está mais perto de Deus. Quem anda com Deus significa que ama profundamente a Deus. Quem anda com Deus significa estar de acordo com Deus. Então, olha, nós precisamos de ter justiça, integridade, mas só isso não serão suficientes. Nós temos que andar com Deus também. E andar com Deus é diuturnamente andando com Deus. E Noé tinha essas qualidades. Andando com Deus, Deus olhou para ele, achou graça nele, deu uma grande missão, ele cumpriu esta missão e deixou para todos nós uma história maravilhosa que merece aplausos, que merece toda a honra. Você pode ser uma pessoa parecida com Noé. Basta você começar a ser justo, íntegro, mas também andando diuturnamente com Deus. Faça isso e você será muito feliz. Vamos orar juntos em seguida no altar da intercessão. O tempo não para, a gente dá vontade de continuar falando, né? Mas temos que parar. Mas eu vou orar e Deus vai completar a obra em cada vida e em cada coração. Oremos então. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu levanto minha voz diante do teu altar para clamar a favor de todas estas pessoas que oram comigo. A favor de todas essas pessoas cujos nomes estão sendo apresentados diante do Senhor neste altar. Abençoa cada vida, opera milagres e maravilhas em cada coração, manifesta da tua graça, do teu amor, da tua bondade, faz obras portentosas, maravilhosas na vida de todos, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu ministro cura para quem está enfermo, alegria para quem está triste, paz para quem está em conflito, vitória para quem está na derrota, sucesso para quem está no fracasso. Ministro as tuas bênçãos sobre todas estas pessoas, onde elas estão, orando sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Um abraço ungido, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. Deus vos abençoe grandemente e digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.